Ezequiel, filho de Buzi. Uma figura já envolta em mistério e visões. Mas prepare-se, pois a história que ecoa nos corredores celestiais e jamais foi completamente desvelada é ainda mais extraordinária do que os pergaminhos revelam. Esta é a saga de Ezequiel, não apenas o profeta, mas o homem que transcendeu os limites da mortalidade para contemplar a própria morada divina e retornou, carregando o peso e a glória dessa experiência inefável. Nascido em meio ao turbilhão do exílio babilônico, Ezequiel era um sacerdote com a alma aflita pela ausência do lar e a aparente desolação do favor divino. Em um dia como qualquer outro, enquanto a poeira do desterro pairava no ar e a saudade corroía os corações, os céus sobre ele se abriram de uma maneira jamais vista. Não era uma fenda passageira, mas um rasgar do próprio tecido da realidade, revelando um turbilhão de cores e sons que desafiavam qualquer descrição terrena. No centro dessa abertura cósmica, Ezequiel viu, não apenas símbolos e alegorias, como seus escritos posteriores insinuariam, mas a própria estrutura do poder divino. Ele testemunhou seres celestiais de formas complexas e radiantes, cada um cumprindo uma função na dança cósmica que sustentava a existência. E no centro de tudo, erguia-se o trono. Este não era um assento de pedras ou metais, mas uma manifestação viva da própria justiça e santidade. Cores que jamais existiram na paleta terrena emanavam dele, pulsando com uma vida que preenchia todo o espaço. Uma luz intensa, mas paradoxalmente suave, irradiava, revelando detalhes que a mente humana lutava para processar. Ezequiel sentiu a presença daquele que se assentava no trono, não como uma forma definida, mas como uma consciência onipresente, um oceano de ser que o envolvia por completo. O que aconteceu naquele instante transcendeu a linguagem. Não houve palavras trocadas da maneira como conhecemos, mas uma torrente de compreensão inundou a mente de Ezequiel. Ele vislumbrou os planos cósmicos, a intrincada teia do tempo, o propósito por trás do sofrimento e a promessa de redenção. Sentiu o peso da santidade divina e a imensidão do amor que sustentava a criação apesar de suas falhas. A experiência foi tão avassaladora que o próprio ser de Ezequiel pareceu se dissolver e se refazer em um instante. Ele viu o mundo através de olhos divinos, compreendeu a fragilidade da existência humana e a eternidade do espírito. O tempo deixou de ser linear, e ele experimentou a simultaneidade de todos os momentos. De repente, um vento impetuoso veio do norte. Uma nuvem espessa, com relâmpagos cortando o ar por dentro como veias de fogo, aproximava-se rapidamente. No centro da nuvem, algo indescritível. 4 seres viventes, cada um com 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia. Suas asas batiam como trovões e seus movimentos eram instantâneos, como se dobrassem o próprio tempo. Mas não era isso que tirava o fôlego de Ezequiel. Acima deles, havia rodas, sim, rodas dentro de rodas, que se moviam com os seres, cheias de olhos em toda a sua extensão. Eram vivas. Não eram engenharias humanas. E acima de tudo isso, uma plataforma de cristal, clara como o céu, sustentava algo ainda mais terrível e glorioso, um trono. Sim, um trono. E no trono, uma figura como de um homem, mas envolta em fogo da cintura para baixo e com um brilho como metal incandescente da cintura para cima. Ao redor dele, um arco-íris, como um selo de promessa. Era uma imagem que nenhuma mente mortal conseguiria conter. Mas Ezequiel viu. Ele viu e não morreu. Em vez disso, caiu com o rosto em terra, tomado por um terror santo, e ouviu uma voz que não era feita de som, mas de poder. A voz do Eterno. Ezequiel, o exilado, o esquecido, havia sido escolhido para testemunhar o trono de Deus. Naquele instante, ele não era mais apenas um homem. Era um mensageiro. Um arauto do reino que os olhos humanos não podem enxergar sem serem transformados. Ezequiel não apenas viu o trono de Deus. Ele sobreviveu para contar. Carregou dentro de si aquela visão, tão poderosa que o deixou atônito por 7 dias. Mas quando se levantou, ele começou a profetizar. Falou da glória de Deus, do juízo, mas também da esperança. Porque aquele trono não estava vazio. Ele estava ocupado por um Deus que reina sobre tudo, mesmo sobre os exilados e esquecidos.
Então, assim como surgiu, a visão começou a se dissipar. Os céus se fecharam, deixando para trás a quietude do mundo terreno, mas nada mais seria o mesmo para Ezequiel. Ele carregava em sua alma a memória vívida do trono, a presença inefável daquele que o ocupava. Ao tentar descrever o que vira, Ezequiel inevitavelmente recorreu a símbolos e metáforas. A linguagem humana era um instrumento limitado para expressar a vastidão e a complexidade do que seus olhos contemplaram. Os seres com muitas faces e asas, as rodas dentro de rodas, o firmamento resplandecente, tudo isso eram tentativas de traduzir o indizível para o vocabulário da sua época. Mas a história jamais contada reside naquilo que não pôde ser expresso. No impacto visceral da presença divina, na compreensão silenciosa dos mistérios do universo, na transformação profunda que ocorreu no íntimo de Ezequiel. Ele não apenas viu o trono, ele foi imerso na sua essência, e essa imersão o marcou para sempre. A partir daquele dia, Ezequiel não era apenas um profeta que transmitia mensagens. Ele era um homem que carregava em si a experiência direta do divino. Sua autoridade não emanava apenas de palavras, mas do brilho sutil em seus olhos, da serenidade profunda em sua alma, da certeza inabalável que irradiava de seu ser. Sua vida se tornou um testemunho silencioso da realidade que ele presenciara. Mesmo em meio ao exílio e à incerteza, ele irradiava esperança e fé, pois havia contemplado a fonte de toda esperança e fé. Ezequiel, o filho de Buzi, não apenas profetizou sobre a glória futura. Ele a carregava dentro de si, um segredo sagrado gravado em sua própria alma. A história jamais completamente contada do homem que viu o trono de Deus e sobreviveu, para inspirar gerações com o eco distante de sua visão celestial. E até hoje, sua visão nos lembra: há um reino acima de todos os reinos. Um trono que nenhum império pode abalar. E um Deus que se revela àqueles que o buscam, mesmo nas horas mais sombrias. Essa é a história jamais contada, não porque ninguém falou dela, mas porque poucos entenderam o peso do que Ezequiel viu. Ele não foi consumido porque foi escolhido. E sua missão: lembrar ao mundo que o céu está mais perto do que imaginamos. Deixe sua opinião, compartilhe essa reflexão e se inscreva no canal para assistir a próxima história que já está sendo escrita.